Sejam todos bem-vindos, meu nome é Rodrigo Gregório e estamos aqui hoje com um novo episódio. Bem-vindos, nós estamos aqui diretamente do evento Leite Corte Mais Nordeste, hoje com um convidado, um dos palestrantes. Eu sou Péricles Montezuma. Eu sou Péricles Montezuma. Dr. Péricles Montezuma, né? E eu sou o Cadu Alencar, né? A gente sempre tem que vir aqui falar dos nossos apoiadores, né? A Integral Mix, empresa de nutrição animal. A MSD, junto com a sua distribuidora DecVet. MSD é empresa de saúde animal. A Milk Max, junto com a sua empresa de ordenhas, que é a GMZ. Tem todos os equipamentos para sua fazenda de leite. Sabor e Vida, né? Empresa de laticínios, focada em saudabilidade. E também a Tijuca Alimentos, né? Tem frango, ovos, queijo, tudo isso para a sua família. E hoje a gente está lançando, Alexandre, uma novidade. Que não é uma novidade para nível de Brasil, mas a gente está tentando ser usado aqui no Nordeste em lançando a nossa plataforma de cursos, certo? Nós vamos tentar fazer um formato um pouco diferente, né? A gente tem um episódio do podcast quinzenal e entre os episódios vai ter um lançamento de um módulo. E qual a ideia, gente? Você que está escutando o nosso podcast. A ideia é que cada um de nós três seja um capitão de um curso, que vai ser os principais temas que a gente conversa. Tema de nutrição, eu como capitão, o nosso amigo Rodrigo Gregório, tema de produção de volumoso e o nosso amigo Dr. Péricles falando sobre melhoramento e reprodução. A ideia é que a gente traga esses cursos ao longo de 24 semanas, intercalados entre os nossos lançamentos de episódios, né? Você pode ver aí na imagem que você está visualizando pelo YouTube, tem um QR Codezinho e no nosso Instagram também tem um QR Code para você acessar essa plataforma. É uma novidade que a gente está lançando hoje no curso. E o nosso amigo Alexandre Pedroso é o convidado dessa vez do episódio. A gente pede sempre para o nosso convidado se apresentar. Ele fez uma palestra aqui no nosso evento. Vamos falar um pouco da palestra dele. Sempre muito antenado nessa parte de nutrição e trazendo muitas novidades, né? Isso aí, Cadu. Obrigado. Obrigado pelo convite de estar aqui. Cadu, Rodrigo, Dr. Péricles. Para mim é uma satisfação voltar aqui, né? Já tivemos juntos outras vezes e muito bacana. Parabéns pela iniciativa de vocês. Acho que tanto esse podcast como essa novidade que você acabou de contar aí, Cadu. Muito bom. A gente precisa de boas iniciativas para sempre estar desenvolvendo e caminhando para frente aí na produção de leite, né? Bom, acabou de ser minha palestra aqui no evento e o tema foi novidades, né? Novidades especialmente ligadas à nutrição. E foi um desafio quando você me pediu esse tema, né? Porque, cara, novidade aparece todo dia, né? Cada dia que a gente abre uma revista científica, um site especializado, você vê uma coisa nova. Então eu trouxe alguns pontos que eu acho interessantes e espero que tenha sido produtivo para a turma aí, né? Eu acho que deu para abordar alguns temas importantes, né? Assim, já entrando assim no tema da palestra, Alexandre, o que você está vendo mais de novidade, né? Nutrição é o maior centro de custo de uma fazenda, né? Disparado, certo? Sim. Tanto que a gente nota até pelos os temas aqui do nosso podcast, né? A gente visualiza os nossos temas do podcast pelo número de visualizações. Quando a gente fala de volumoso ou alimentação, as visualizações vai lá para cima. Nota que é uma dor grande, né? E o que é que tem de novidade? O que é que tá surgindo aí? O que é que tem de comentário pro pessoal daqui do nossos ouvintes do podcast? Bom, vou repetir o que eu acabei de falar. Novidade tem muitas, né? O que eu abordei, eu acho que é uma coisa fundamental que está acontecendo hoje em dia, né? É essa revolução que nós estamos presenciando, trazida por essas novas tecnologias de inteligência artificial e, como eu costumo brincar, e companhia bela, né? Tudo que vem junto com isso. E isso está presente, já está, assim, caiu como
asteroide no nosso setor também, né? Hoje já tem várias ferramentas que a gente aplica no dia a dia da própria fazenda que já estão usando essas tecnologias. E no caso da nutrição, né, um dos exemplos que eu dei na palestra são esses sistemas que vão usar esse tipo de tecnologia para passar a fazer, né, recomendações, vamos colocar as recomendações entre algumas aspas, né, mas sugestões de ajustes no manejo nutricional para buscar mais eficiência, né? Então, veja, um sistema que, através de dados que ele coleta na fazenda, que dados? Né? Desempenho dos animais, ambiência, características da dieta, baseada em parâmetros que o nutricionista define como mais importantes, né? Dados de consumo dos animais, de agrupamento, né? Dos agrupamentos feitos na fazenda. O sistema coleta dados todos os dias na fazenda e vai aprendendo com esses dados, né, onde estão as oportunidades para a fazenda ganhar eficiência. Então, como eu mencionei, um dos sistemas que eu citei como exemplo, ele, depois de algumas semanas, né, rodando na fazenda, ele passa a fazer sugestões do tipo, olha, se você pegar a vaca 1, 2 e 3, que está no lote X, e mudar essas vacas para o lote Y, elas vão ser mais lucrativas. Ou, se você diminuir 500 gramas de milho na dieta, colocar 200 gramas de farelo de soja, 300 gramas de DDG para o lote X, esse lote vai te dar mais dinheiro. Isso feito automaticamente, né, pelo sistema. Então isso é uma revolução, até me arrisco a dizer, no nosso setor, de uma certa forma ainda um pouco silenciosa, mas que está rompendo barreiras aí, né? Eu até brinquei, não sei se vocês estavam lá com a turma na palestra, perguntei quem tinha menos de 30 anos de idade, porque essa é a turma que vai, sim, vai ter que lidar com isso, senão não vai sobreviver, né? Eu brinquei lá, eu já estou naquela fase, eu e mais alguns aqui, né, que já tenho mais passado do que futuro, né? Mas a meninada que está aí, né, saindo da faculdade ou nos primeiros anos de carreira profissional, vão trabalhar por mais 30, 40 anos. E, assim, vão ter que lidar com todas essas novidades que estão surgindo, e as tecnologias, e o avanço, a velocidade é assustadora, né? Então, acho que esses elementos que trazem essas tecnologias de inteligência artificial e coisas afins, na minha opinião, vão representar e apresentar as mudanças mais significativas que a gente vai ver daqui para frente. Isso aí, para mim, seja no manejo nutricional e outras coisas também, né? Então, esse acho que é um bom tema para se refletir sobre, né? Porque muita gente fala, a inteligência artificial, todas essas tecnologias vão acabar com os empregos, enfim, eu não acho que seja isso. Mas eu não tenho dúvida que quem não souber usar essas ferramentas vai tender a acabar com o seu emprego, né? Exatamente. Uma pergunta para você, assim, pegando esse gancho do exemplo, né, do que ela já vem fazendo, eu fiquei observando assim, né, que aquela operação pegado mais matemática, aquela coisa mais repetitiva, que é o que se fala até, né, de eu pegar e fazer uma formulação mais simples, o sistema ele já vai, né, fazendo isso, e o profissional vai sendo desafiado então para ir para um outro tipo de ação, né? Assim, ele vai atuar talvez de outra forma, né? Essa outra forma, visualizado, o que seria então essa demanda desse... Eu vou tentar responder essa sua pergunta dando um outro exemplo, pode ser? Sim. Eu tenho tido nos últimos anos muita demanda de trabalho com sistemas de ordenha robótica, tá? Que é uma outra tecnologia que está aí, enfim, ganhando espaço. No Brasil já tem quase 600 robôs em operação, enfim. Aqui isso ainda está muito concentrado na região sul. Mas quando a gente olha para a realidade do Brasil, eu acho que é muito mesmo, né? Por que eu estou trazendo isso como exemplo, né? Porque
Perdão. O robô é uma ferramenta. Né? E tem diferentes formas de trabalhar com isso. Né? Ele pode ser uma ferramenta que vai levar a um ganho de produtividade, de eficiência nas fazendas, só que para isso o gestor da propriedade, o proprietário que seja, ele tem que mudar um pouco o jeito dele, mudar um pouco não, mudar bastante, porque para ele ganhar eficiência com essa ferramenta, ele vai precisar passar a ser um gestor de dados e informações. É deixar de trabalhar um pouco com os braços, como eu costumo dizer, né? E virar uma pessoa que entende de análise de dados. Porque é a única forma, com essa ferramenta, de fato ganhar mais eficiência. Porque o exemplo do robô, ele é interessante porque você passa a ter informações nutricionais, por exemplo, individualizadas por vaca. O quanto cada vaca come de ração no robô, e isso muda individualmente. Aí você cruza isso com os dados de produção, composição do leite, problemas metabólicos, doenças, enfim, e você pode fazer isso individualmente. Aí precisa, para se ter mais eficiência, alguém que vai olhar todo santo dia para o sistema e fazer os ajustes finos. Então, eu acho que a mudança de comportamental, vou falar assim, Rodrigo, é deixar de olhar tanto para tarefa operacional, né, no dia a dia, e passar a ser um gestor, um analítico, exatamente. Eu acho que isso é um desafio. Eu poderia dizer que a pessoa vai sair muito do operacional e ter que ir para a estratégia? Da forma como eu vejo, sim, Cadu. Porque, vamos voltar para aquele exemplo do sistema lá que gera sugestões no manejo de alterações no manejo alimentar, né? O gestor ele tem que sair da operação de fazer o trata, vamos colocar assim, né? E olhar para o sistema dos dados, né? Então é justamente isso, ele tem que ser mais analítico, né? Menos operacional, ao mesmo tempo que não pode deixar a peteca cair na operação. Porque a operação continua, né? Tem que continuar fazendo trata das vacas do mesmo jeito, né? Mas, para a coisa funcionar bem e se tirar o melhor proveito dessas ferramentas, alguém tem que ser esse papel do analista mesmo, que é aí que está a oportunidade de ganhar eficiência. Então, é uma mudança importante. Isso. E tomar decisão. Baseada em informações que são tiradas desses dados. Mas a tomada de decisão só pode ser assertiva se for feita uma boa análise dos dados, né? Esse é o ponto. E ter a certeza que lá na operação está correndo de acordo, está mostrando que a operação está fechando, né? Exatamente. É que aconteceu de fato, né? Exatamente. Assim, teve um... Não sei se eu vou dar um spoiler aqui, mas acabou de ter uma discussão lá na palestra do Roberto Sartori, né? Que ele falou isso, tem diferentes fazendas que usam exatamente o mesmo protocolo de reprodução. Igual. Os mesmos produtos, exatamente tudo igual. E com índices muito diferentes. O protocolo é o mesmo. Né? A genética é parecida, a região não é muito distante. Por que muda? Muda que as fazendas que têm bons índices com esses protocolos são aquelas que fazem a operação direitinho, onde as coisas acontecem adequadamente. Então, sim, não pode deixar a peteca cair, o que também é um desafio. Entendi. Uma coisa assim, pensando aqui nesse desafio do profissional, né? Até fazendo talvez um link assim para os alunos, né? A demanda que você falou para o mais jovem, onde a gente hoje se depara com a situação de que boa parte da juventude técnica ainda tem limitações no sentido assim de mexer com Excel, por exemplo. Né? Diga, rapaz, se a gente está falando de uma tecnologia dessa de gestor de dados, né, que até tem a engenharia de dados, eu falo de uma das áreas, né, que seria demandado, né? Então, assim, para que as pessoas também, os alunos, né, os técnicos, ele dê esse foco nessa parte, né, de preciso caminhar para mexer, né? Você tem que saber mexer com número, né? Inquestionavelmente, né?
Um dos exemplos que eu citei lá foi não sei se vocês conhecem, o João Dória, que ele hoje é professor lá na Universidade do Wisconsin, né? E o João trabalha hoje 100% dedicado a projetos que usam essas diferentes ferramentas de inteligência artificial, machine learning e tal, para diferentes aplicações, né? Todos eles aplicações na pecuária, né? 90% do que ele faz é na pecuária leiteira. Então, por exemplo, ele trabalha com um sistema que está identificando o score de qualificação por imagem, né? Só para dar como um exemplo. São aplicações para uso nas operações pecuárias. Bom, quem são os alunos dele? Os alunos são cursando veterinários ou técnicos. O que ele faz? Ele pega esses alunos, quando começa a trabalhar com ele, manda esses caras estudarem estatística. Né? Estatística avançada, matemática, para depois começar a mexer com o negócio. Né? Claro que eu estou dando um exemplo de quem está fazendo lá um doutorado, mas trazendo aí, vamos dizer assim, mais para dentro da fazenda, saber trabalhar minimamente bem com Excel não é mais, assim, isso é mandatório. É obrigatório. Mandatório. Assim, e de novo, né, olhando para essa meninada que está vindo aí, né? Essa geração nova que vai estar talvez no auge daqui a 20 anos. Né? Eu acho que uma realidade que a gente já enfrenta, assim, a gente tem um público muito eclético, sabe, professor? Tanto do pequeno ao grande aqui nesse podcast. Mas se a gente for fazer uma analogia que o professor está falando, hoje já tem realidades que já estão acontecendo. Por exemplo, colares de monitoramento de vaca. É uma realidade que muitas vezes solta alerta, tem informações que é passada por esses colares que é interpretativa, não é definitiva. Não é por conclusiva, exemplo, chega uma determinada hora da madrugada, pico de atividade no lote de vacas. O ventilador parou. Ele deu pico de atividade, ele interpreta como alguma coisa, mas você tem que também interpretar aquela informação. Então, assim, acho que você está falando aí, professor, não é uma realidade de médio prazo. Já está acontecendo. Já, só que o que vai acontecer é mais rapidamente do que antes que a gente já viveu. Não, sem dúvida, isso já está. Por isso que eu falei, caiu no nosso colo que nem um meteoro, né? Mas já está aí. É exatamente isso. E é uma demanda para ter aquilo que o Dr. Pérez falou, perfil analítico. Que é exatamente, esse é um ótimo exemplo. Né? Você tem lá um alerta dos colares que aumentou um monte de atividade. Bom, beleza. Se eu for única e exclusivamente a fazer associação direta, tem uma atividade, então em cio. Né? Não é verdade. Tem que entender, beleza. Aquilo o dado, ele ainda é só um dado, ele não é informação. Ele se torna informação quando você olha para o dado, olha para o contexto, né? Correlaciona as coisas e aí você conclui baseado nesses dados. E aí você tem informação, o que é? Beleza. Desligou a ventilação, gerou uma resposta comportamental, essa resposta comportamental foi identificada pelo sensor. Agora, o que significa isso? Né? Então, de fato, já é uma realidade, já é uma necessidade, independe do tamanho de fazenda, independe. E eu costumo dizer que às vezes é até mais difícil você fazer isso em fazendas pequenas, porque as fazendas grandes, via de regra, elas têm estrutura, tem capital, tem fôlego financeiro para ter mais gente ou ter mais ferramentas, enfim. E as fazendas pequenas têm esse desafio que é maior. E às vezes as coisas são mais complicadas, mas é de fato uma realidade que já está aí, está posto. Eu diria, Alexandre, aí, essa sua experiência aí passada na sua palestra e que está representando aqui para o público do nível de informação, do momento que está se vivendo essa tecnificação da pecuária, para o ouvinte que às vezes está distante disso, que ele não, eu diria, e queria que você complementasse,
numa observação que não se desespere que ele vai ter que chegar nisso em algum momento do processo dele, ou ele, ou a sucessão dele, né? Mas que ele não deixe de despertar para começar a conviver com isso, escutar isso, porque tudo que vai estar ao redor da vida, não é da propriedade, da vida que nós estamos vivendo, e não vai ser distante. Olha o exemplo da comunicação. Há poucos anos, se não tivesse um rádio na fazenda, 2 décadas, há pouco tempo antes da internet, via satélite, não tinha, se não fosse rádio, né? Em algumas fazendas. Exatamente. E aí, de repente, internet para todo mundo. Então, assim, ele não percebeu que isso é oportunidade. Muitos não perceberam, mas é importante que saiba que essa ferramenta vai auxiliar essa outra ferramenta, de alguma forma, para linkar a informação que vem do campo para ele. Ou que seja num confinamento, ou que seja num pasto, ou que seja na agricultura, mas vai. Então, assim, não se desespere. Ela está no seu dia a dia, já está. Já. E assim, é um bom ponto isso, Pérez, porque assim, realmente não é uma mensagem de... futurística. Não, e assim, fora do esquadro, né? Vamos dizer assim. Cabalística, né? Não é nada disso. Entender que o mundo está em constante transformação, né? E essas tecnologias estão chegando cada vez mais rápido. A velocidade de surgimento de novas ferramentas só aumenta, a velocidade só aumenta. Então está posto. Agora, não é para ficar desesperado e falar, meu Deus do céu, o que eu faço? Não sei lidar com esse negócio. Não, tem que olhar, porque vamos lá, assim, a boa notícia é que, não vou dizer a quase totalidade, mas a imensa maioria dessas ferramentas e tecnologias que estão surgindo, elas são fáceis de usar. Eu acho que a armadilha, vou colocar de uma outra forma, acho que a minha sugestão seria não tenham medo dessas coisas novas, porque uma coisa que também é da natureza do ser humano, né, é gostar da sua zona de conforto, né? O quanto a gente ouve em fazenda, eu faço desse jeito porque meu pai fazia, ele fazia porque o meu avô fazia, a gente sempre fez assim, e assim que as coisas funcionam. Eu quero ser raiz, né? Exato, né? E não é assim. As coisas, eu falo, as pessoas evoluem, o conhecimento evolui, né? Vou trazer uma realidade próxima do exemplo do meu amigo. Quando eu estudei lá em Piracicaba, alguns meses atrás, quando eu era um aluno de graduação, né? Eu aprendi com o professor Marcelo Corsi que capim-elefante se manejava com 45 dias de intervalo entre pastejo. Isso era o conhecimento que você tinha naquela época. O quanto isso mudou? Mudou Demais. Demais, exato. Né? Tava Até o capim-elefante. Agora, vamos lá. Estava errado o que eles faziam? Não, por quê? Porque era o conhecimento que se tinha. E o conhecimento vai evoluindo. E as pessoas vão absorvendo esses novos conhecimentos, essas novas ferramentas, né? Então, assim, o que acho que o risco é ficar com medo disso e achar que não vai dar conta. Não, são coisas simples, tem que estar aberto para mudança. Mas isso traz muita coisa boa, né, Pérez? Quantas possibilidades se tem de melhorar a eficiência hoje das fazendas que você não tinha há 10 anos. Enxergar. Né? Exato, de ter informação, né? De se comunicar de uma forma mais eficiente. Você deu o exemplo do rádio, né? Que era o que tinha, né? Cara, hoje qualquer colaborador da fazenda pega o celular, tira uma foto, ou faz um vídeo, então, isso aqui aconteceu agora, é muito mais fácil, né? Nós, né, que já tanto nós, assim, turma do cabelo branco, Cadu é jovenzinho ainda, mas Y, geração Y. A gente viveu isso, né? Outro dia eu estava tentando explicar para o meu filho mais novo, que tem 19 anos, como é que era a vida sem internet e sem celular. Ele não consegue entender. Não consegue. É inatendível. Ele não tem nem noção de como era. Eu acho assim, sabe, que resume a nossa conversa daqui e a sua palestra, Alexandre, é uma frase que eu ouvi de um
pai e um filho que já vieram no nosso podcast, né? A tecnologia tem que ser permitida entrar dentro da fazenda, porque é isso que vai trazer também a sucessão, mais gente nova, melhora de qualidade das fazendas e tudo isso, né? E uma pergunta polêmica, que não é polêmica não, mas uma pergunta polêmica. Vai acabar o nutricionista com essas outras ferramentas? Hein? Será que nós vamos ter que mudar de profissão? Então, de uma certa forma eu contribuí para fomentar essa polêmica, porque a resposta direta, Cadu, não. Só que vai ter que mudar a forma de trabalhar. Né? O que eu não tenho dúvida nenhuma que vai acabar, a formulação de dieta, que eu falei, sentado à frente do computador, digitando lá, esqueça, isso vai acabar. Já está acabando. Já era para ter acabado, né? E vai ser rápido. Então, o que vai precisar do nutricionista, né? Vai precisar do conhecimento dele da mesma forma, porque esses sistemas que virão substituir os softwares que hoje existem, eles têm que ser abastecidos de informação. Né? A observação, por mais que se tenha colares, sensores, o que seja, para monitorar comportamentos dos animais, sempre vai precisar do olhar analítico, crítico de um técnico que possa cruzar essas informações e tomar as melhores decisões, né? O que eu acho que vai ter que acontecer, que é uma coisa boa, né? E aí, trazendo para o nutricionista, ele vai ter que estudar mais do que estudar hoje, porque, mais abrangente. Sendo muito sincero, se eu falo, muita gente torce o nariz, né? Pensando na nutrição de uma forma ampla, o que é? É você nutrir bem os animais da fazenda. Né? Formular dieta é parte dessa história. Né? E, bicho, formular dieta hoje é fácil. Porque o que você precisa saber é operar um software. Grosso modo é isso, certo? Se você sabe operar um software de formulação, você sabe os passos para você construir cenário, botar os alimentos e tal, os softwares hoje já fazem a formulação sozinho. Né? Então essa é a parte fácil. O nutricionista, isso eu vejo no campo, né? Muita gente que às vezes você vai discutir um pouco mais a fundo as estratégias nutricionais, né? Você vê que a pessoa não sabe muito bem, ela confia na ferramenta e faz porque ele é um operador de software. Né? Então eu acho que o nutricionista, o desafio vai ser estudar de uma forma mais ampla, né? E ter mais profundidade no conhecimento para poder, junto com essas ferramentas que vão vir, tomar as melhores decisões. Né? Então, por exemplo, um sistema como esse que eu dei o exemplo na palestra, o nutricionista tem que definir quais parâmetros vão ser usados ou vão ser monitorados pelo sistema. Né? E aí, para aquela fazenda, o que faz mais sentido? Que tipo de parâmetro faz mais sentido? Né? Então, esse, por exemplo, se eu tenho uma fazenda que, pela razão que for, vou trazer um exemplo claro. Uma fazenda lá do Rio Grande do Sul, que eu tenho ido com frequência, esse ano, a silagem dele foi horrorosa, tinha 12% de amido, péssimo. Não adianta botar um parâmetro para avaliar que seja a degradabilidade de amido, por exemplo, ou coisas relacionadas ao volumoso da silagem, a fibra da silagem. Tem que ser outros parâmetros que vão dar uma ideia melhor da realidade do negócio dele. Então, isso é o papel do nutricionista, de trazer esse conhecimento e falar, não, agora para a gente ter uma boa análise dos dados, eu vou ter que olhar para esses indicadores. Então ele vai ter que estudar mais, eu acho que isso não tem dúvida. Mas não vai sumir, não. Nesse caso, assim, então, seria o equivalente a... Ele tem que ter um conhecimento mais amplo, né? No sentido do sistema, né? Para ele ser capaz de dizer para o sistema lá de controle, de monitoramento, quais são as variáveis de interesse naquele período. Sim. Não é isso? É uma coisa assim, interessante que na realidade aí passa aquela necessidade da experiência, né? Experiência e do maior estudo, né? Assim, eu queria ver uma pergunta, já dentro desses desafios. Estava olhando para ali para aquela vaca colar, né?
Assim, eu falando aqui e olhando ali o Zebu, né? Porque, assim, a gente tem uma proximidade com o zebuíno no Brasil como um todo e o leite ainda, né? Dentro dessa perspectiva, né, eu falando até mais uma questão do desafio para quem lida com esse tipo de animal, que talvez tenha que percorrer o percurso com mais rapidez, né, para chegar a estar com o sistema, dar um exemplo, né, ordenha robotizada. Você imaginar que é um tipo de equipamento daqui a pouco também vai ser necessário dentro de uma fazenda dessa, né, a pasto. O sistema a pasto com gado zebuíno, ele é mais desafiador, né, no uso dessas tecnologias, né? Eu acho que vou dando uma resposta bem típica de agrônomo que eu sou, depende. Eu acho que não necessariamente, entendeu? Eu acho que são sistemas diferentes. Quando você olha um sistema de produção baseado em pastagem, que tem como base do rebanho animais zebuínos ou com alto grau de sangue de zebu, ele tem umas características. Isso. Tem os seus desafios, né? E tem que entender que vai que esse sistema trabalha, né? O que você pode ter, talvez, seria não os mesmos indicadores que você vai usar por exemplo, numa fazenda que tem só gado puro dentro de um barracão climatizado, o que seja. Mas, no fim do dia, nós vamos estar falando de uma vaca produzindo leite, né? Tem que dar uma receita e tem que ter uma despesa. Exato. Então, acho que tem que... Aí eu vou trazer para uma coisa. O que precisa, e o que eu vejo que muitas vezes falta, eu não vejo as pessoas olhando para isso, é visão sistêmica. Entender que cada fazenda é um sistema diferente, né? Então, é óbvio que eu não posso olhar para os mesmos pontos numa fazenda que tem um sistema A, outra que tem um sistema Z, né? Os pesos são diferentes, né? Eu acho que as métricas são diferentes, aquilo que define a eficiência num lugar é de um jeito, no lugar é do outro, por exemplo. Você não vai ter o mesmo desempenho individual numa situação ou no outra, né? Mas os sistemas podem ser igualmente eficientes ou ineficientes, dependendo de como se conduz. Então precisa ter essa visão sistêmica do entendimento bom. Vamos lá, primeiro ponto, como é que é o conceito desse que se trabalha aqui, né? E aí olhar para o que esse sistema precisa e quais os indicadores que vai se usar para medir eficiência, enfim. Então, essa visão sistêmica ela é fundamental. E aí, só para finalizar, nosso tempo está chegando ao final, avaliando aqui, pensando como o produtor pensa, pensando como o profissional do campo pensa, né? Ele vai ter que realmente se reinventar ao longo do tempo, porque o produtor que pensar assim, não, mas eu gosto de estar com a vaca, eu gosto de operar o sistema que eu digo assim, a mão na massa, como se diz, né? Então, assim, aquele glamour que ele sente do cheiro, aquilo ali, para ele ter mais tecnificação, ele vai ter que reaprender que não é só aquilo ali. Ou então a escala dele vai ter que ser uma escala de produtividade diferente, né? Exato. Não uma escala empresarial, vamos dizer assim, uma escala mais familiar, vamos também, né? Então vai ter que se reaprender, mas que a gente está sendo ofertado e aquilo vai bater a porta e já bate a porta na nossa vida, isso é fato. Acho que você foi muito feliz nas suas palavras. É exatamente isso, mas eu acho assim, outra coisa, o produtor, e aí eu acho que o técnico também tem. Primeiro, o produtor tem que saber, ou deveria saber o que ele quer, qual é o objetivo dele. E o técnico que o atende entender isso também, né? Eu sei que nós estamos estourando o tempo, mas só voltando um exemplo, né? Que eu vi muito. Vou voltar para a história do robô, né? Tem gente que pôs robô, conheço alguns, né? Que dão um relato assim, ó, hoje eu estou até ganhando menos dinheiro do que eu estava antes, mas tá ótimo. Minha vida tá linda, maravilhosa, estou trabalhando menos, estou feliz da vida. O meu olhar de técnico pode falar, putz, mas esse cara tá perdendo uma baita oportunidade de ganhar mais dinheiro, né? Mas não é isso que ele quer. Então, o produtor tem que ter claro o que ele quer e alinhar o que ele precisa fazer ao que ele, para atingir esse objetivo dele, né? O que eu não tenho dúvida, né, isso que você falou de se reinventar, né? De fato, quem quiser
ganhar eficiência, ganhar mais dinheiro, vai ter que ir mudando os seus hábitos e trabalhando de uma forma diferente mesmo, né? E quem fosse tradicionalista, eu sempre fiz assim, sempre fiz assim, eu acho que a tendência vai ser, no mínimo, não crescer, né? Ficar do jeito que está, mas se está tudo bem para ele, está tudo certo. Mas quem quer crescer, ganhar eficiência, prosperar, progredir, vai ter que dançar conforme a música que está tocando, entendeu? Perfeito. Muito bom. Acho que muita informação, né? Quem não veio pro evento, espero que no próximo ano a gente repita esse evento. Sempre vai ser, nossa ideia é ser um evento anual, recorrência na semana do dia 15 de novembro, certo? E trazendo sempre temas como esse, gente. Pecuária de leite, pecuária de corte. E assim, a gente pede, Alexandre, que você apresente suas redes sociais para o pessoal te seguir. Lá deve ter informação, interagir com você. Não, legal, obrigado até pelo espaço, né? Bom, hoje a minha empresa de consultoria chama Plentius. Eu acho que depois vai ficar na tela. É @Plentius Consultoria. A gente vai dar a marcação. Né? Minha rede pessoal é a @mpedroso. E, de fato, a gente tenta postar um pouco de conteúdo lá, o que a gente faz. E vocês estão de parabéns pelo evento. Sim, fiquei muito bem impressionado. O ano que vem, se vocês me convidarem, eu venho por minha conta. Eu gostei bastante do evento aí. Então, de parabéns. Tá, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.